Glória a Deus! Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Hoje é a sexta unidade e nós vamos estar ouvindo, o tema é Deus Fala, a parte 2, né? E aí eu quero começar lendo para você, mas vou orar primeiro. Deus, capacita-nos para conhecer mais do Senhor e para sim executar a Tua vontade, para estarmos sensíveis a ouvir a Tua voz e desfrutar Teu poder em nós, nos capacitando para isso. Enche-nos do Teu Espírito e que nós possamos viver segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Veja como começa a história de hoje. Orou pedindo uma coisa e recebeu outra. Já aconteceu de você orar pedindo uma coisa e receber outra? Comigo já. E ao ver isso, uma alma piedosa chegou a mim e me disse: Deus está tentando levar você a persistir. Continue orando até receber o que você quer. Numa das vezes em que isso aconteceu, continuei pedindo uma coisa e recebendo outra. Em meio àquela experiência, comecei a ler o segundo capítulo de Marcos durante os momentos que eu separava para orar e meditar sozinho. O trecho trata daquele episódio em que 4 homens trouxeram seu amigo paralítico para ser curado por Jesus. Por causa da multidão, eles abriram um buraco no telhado e desceram o homem por ali e o colocaram em frente de Jesus. Que ele disse: Filho, perdoados são os teus pecados. Continuei lendo, mas senti que o Espírito de Deus dizia: Harry, você viu isso? Voltei e comecei a meditar nesse trecho da Escritura, sobre o ministério do ensino e orientação do Espírito Santo. Comecei a enxergar uma verdade maravilhosa. Os 4 homens estavam pedindo a Jesus que curasse o paralítico, mas Jesus perdoou os pecados dele. Eles pediram uma coisa e Jesus deu outra. Por quê? Esse homem e seus amigos pediram uma dádiva específica para seu amigo particular. Mas Jesus queria fazer dele um filho de Deus, para que ele pudesse herdar tudo. Eu me vi chorando diante de Deus e dizendo: Senhor, se eu alguma vez te pedi uma coisa e o Senhor tiver mais para me dar, por favor, cancela meu pedido. Aleluias. O versículo dessa semana para nós decorarmos é João 5,19. Disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar a leitura. Dia 1. O que acontece quando você ora? Esse é o tema do dia 1, tá? Se eu começo a pedir uma coisa a Deus e acontece algo diferente, sempre me posiciono diante do que está acontecendo. Já descobri que Deus tem muito mais para me dar do que aquilo que eu peço ou mesmo penso. Paulo disse: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, verso 20 e 21. Você pode perguntar, você pode nem pensar numa oração, você não pode nem pensar numa oração sua que chegue perto daquilo que Deus quer lhe dar. Só o Espírito de Deus sabe o que Deus está fazendo ou que propósito tem para a sua vida. Deixe Deus lhe dar tudo aquilo que quer dar a você. Veja 1 Coríntios 2, 10 ao 12. Diz assim: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora,
Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, 10 ao 12. Vamos para a tarefa então? Diz assim: se Deus quer lhe dar mais do que você está pedindo, o que será melhor? Receber o que você está pedindo ou o que ele lhe dá? É melhor eu receber? Quem é a única pessoa que pode instruí-lo a respeito da ação de Deus em sua vida? Suponhamos que você deseja iniciar um ponto de pregação numa determinada parte de sua cidade. Você fez um levantamento para descobrir as necessidades, traçou todos os planos de longo prazo, já pediu a Deus para orientar e abençoar seu trabalho. E então Deus começa a trazer para a sua igreja, por exemplo, um grupo de pessoas de determinada etnia, que não mora naquela área que você escolheu para implantar o trabalho. O que você faria? Marque sua resposta. Primeiro, continuaria orando até Deus nos ajudar a abrir aquele ponto de pregação que planejamos. 2, ficaria frustrado e desistiria. 3, começaria a me perguntar se nós deveríamos começar um ponto missionário para atender aquela etnia ou fazê-lo concomitantemente com o ponto que planejávamos inicialmente. 4, outra resposta. E aí, o que você faria? Vamos continuar a nossa leitura aqui. Aleluias, glória a Deus. Você sabe o que faria, o que eu faria? Iria imediatamente a Deus para esclarecer o que ele estava querendo me dizer. Se estou trabalhando e orando em uma direção e vejo Deus agindo em outra, preciso ajustar minha vida ao que Deus está fazendo. Neste tipo de situação, você tem de decidir se vai fazer o que deseja, pedindo a Deus para abençoar essa atividade, ou se vai trabalhar onde ele já está agindo. Começamos a dar uma ênfase especial ao esforço de ganhar para Cristo os alunos da Universidade de Vancouver. Iniciamos com 30 alunos no primeiro semestre. Lá pelo final do segundo semestre, tínhamos cerca de 250 frequentando as reuniões. 66% desses alunos eram estrangeiros. Poderíamos ter dito: nós não planejamos trabalhar com estudantes estrangeiros. Por favor, procurem outro lugar e que Deus os abençoe. É claro que não fizemos isso. O que fizemos foi ajustar nossos planos ao que Deus começou a fazer ao nosso redor. Próximo tópico: concentração espiritual. Nosso problema é que oramos e, então, nunca relacionamos nada do que acontece com aquilo que pedimos em oração. Depois que você ora, a coisa mais importante que tem de fazer é concentrar-se espiritualmente. Quando você orar em uma direção, procure imediatamente imaginar a atividade de Deus para responder à sua oração. Em todos os lugares na Bíblia, eu encontro o seguinte: quando o povo de Deus orava, Deus respondia. Veja o que acontece quando você ora e esquece os assuntos sobre os quais orou. Coisas começam a acontecer durante aquele dia que não acontecem normalmente. Você pensa que essas coisas são apenas distrações. Procura se livrar delas e não as relaciona com aquilo sobre o que você acabou de orar. Quando eu oro, imediatamente começo a observar o que acontece em seguida. Eu me preparo para me ajustar àquilo que está começando a acontecer em minha vida. Quando oro, o pensamento de que Deus não vai responder sequer é concebido em minha mente. Conte com a resposta de Deus para as suas orações, mas fique por ali, esperando a resposta dele. O cronograma de Deus é sempre certo, é o melhor. Vamos para a tarefa?
Responda. Você alguma vez orou persistentemente por alguma coisa e não recebeu? Ou então recebeu algo diferente? Sim ou não? Descreva em poucas palavras uma ou mais vezes em que isso aconteceu. Segunda, reveja o que acabou de escrever e faça uma lista de coisas que você pode fazer reagindo a situação como essa. Terceira, você está orando por alguma coisa atualmente que Deus não está lhe concedendo? Sim ou não? Se a resposta é sim, o que você tem pedido a Deus? Você escreve aí no seu caderno essas respostas, tá bom? Se você respondeu sim à pergunta número 3, pare um pouco agora, peça a Deus para ajudá-lo a compreender o que está fazendo em sua vida. Então observe o que acontece em seguida ou preste atenção no que ele vai começar a lhe revelar pela leitura da sua palavra. Próximo tópico, o silêncio de Deus. Atravessei um longo período em que Deus esteve em silêncio. Provavelmente você já teve essa experiência também. Permanecera orando por muitos dias e parecia haver um silêncio total da parte de Deus. Parecia que os céus estavam fechados. Eu não entendia o que estava acontecendo. Alguma pessoa já me disseram que se Deus não respondesse a minha oração é porque existe pecado em minha vida. Deram-me uma lista de pecados para verificar qual ou quais eram eles. Eu orei em relação aos pecados daquela lista e até onde pude ver estava isento deles. Eu não podia entender o silêncio de Deus. Jó, você se lembra de alguém na Bíblia que teve um problema semelhante a esse? Foi Jó. Seus conselheiros disseram a ele que todos os seus problemas eram resultados do pecado. E Jó continuava dizendo, até onde eu sei, entre Deus e mim está tudo bem. Jó não sabia de tudo que Deus estava operando durante todo este tempo, mas seus conselheiros estavam errados. Havia outra razão para o que Deus estava fazendo. Vamos fazer aqui a tarefa. Apresente as duas possíveis razões porque Deus se mantém em silêncio quando oramos. Quando você ora, né? Apresentei as duas razões. Eu vou continuar a leitura para você meditar e depois responder essa pergunta. A única coisa que eu sabia fazer era voltar a Deus. Cria que o Deus que mantém comigo um relacionamento baseado no amor me faria saber o que estava acontecendo em minha vida. Quando e se fosse preciso eu saber. Então eu orei da seguinte maneira: meu Pai Celestial, eu não entendo esse silêncio. O Senhor tem de me dizer o que está fazendo em minha vida. Ele me disse, e foi por meio de sua palavra. Essa experiência se tornou uma das mais significativas em minha vida. Eu não saí como um louco procurando uma resposta. Prossegui em minha leitura diária da Bíblia, estava convencido de que à medida que eu continuasse lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo que conhece a mente de Deus estava no processo a fim de me ajudar a compreender o que Deus estava fazendo em minha vida. Deus fará você saber o que está fazendo em sua vida, quando se você precisar saber. Certa manhã eu estava lendo a respeito de Lázaro. Deixe-me apresentar a sequência do que aconteceu. João relata que Jesus amava Lázaro. Maria e Marta, tendo recebido a notícia de que Lázaro estava doente à morte, Jesus adiou sua ida até que Lázaro morreu. Em outras palavras, Maria e Marta pediram a Jesus que fosse ajudar o irmão delas e Jesus silenciou o tempo todo até o final da doença e morte de Lázaro. Jesus nada respondeu. Elas não receberam nenhuma resposta daquele que dizia amar a Lázaro. Jesus disse até que amava Marta e Maria, e mesmo assim não houve resposta. Lázaro morreu. As duas irmãs
passaram por todo o processo das cerimônias fúnebres, arrumaram o corpo, puseram-no no túmulo, fechando sua entrada com uma pedra. Experimentaram assim o silêncio de Jesus. Somente depois disso é que Jesus decidiu ir. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto. Havia 4 dias. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nesse ponto, o Espírito de Deus começou a me ajudar a entender uma coisa. A mim me parecia que Jesus havia dito a Maria e Marta: vocês estão absolutamente certas. Se eu tivesse vindo, o irmão de vocês não teria morrido. Vocês sabem que eu poderia tê-lo curado, porque me viram curar muitas e muitas vezes. Se eu tivesse vindo quando me chamaram, teria curado seu irmão. Mas vocês não ficaram sabendo mais a meu respeito do que já sabem. Eu sabia que vocês estavam prontas para uma revelação maior a meu respeito, maior do que todas que já tiveram em toda a sua vida. Eu queria que vocês soubessem que eu sou a ressurreição e a vida. Meu silêncio e minha recusa não foram rejeição, mas foram uma oportunidade para que eu me revelasse a vocês de uma maneira como não o fizera até então. Muito forte isso, né? Quando essa compreensão... Eu acho que eu tenho esse aqui, peraí. Opa! Quando essa compreensão começou a brotar em minha mente, quase saltei da cadeira. Disse: é isso que está acontecendo em minha vida. É isso que está acontecendo. O silêncio de Deus significa que Ele está pronto para acrescentar à minha vida uma revelação de si mesmo maior do que todas as que eu já experimentei. Imediatamente mudei minha atitude de vida em relação a Deus. Com grande expectativa, comecei a observar o que Deus estava querendo me ensinar a respeito dele. Então vi algumas coisas acontecerem em minha vida, as quais eu jamais reagiria sem aquele tipo de prontidão e expectativa. Apresente as 2 possíveis razões por que Deus se mantém em silêncio quando você ora. Amém? E aí, agora você tem essa resposta? Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar a leitura. Hoje, quando eu oro e Deus fica em silêncio, ainda analiso aquela lista de pecados diante de Deus. A ocasião em que Deus fica silente, porque existe pecado em minha vida. Se existe pecado, não confesso. Eu confesso e conserto minha vida. Se mesmo depois disso o silêncio de Deus persiste, eu me preparo para uma nova experiência com Deus, para algo que eu não conhecia até então. Às vezes Deus fica silente, preparando-se para lhe dar uma compreensão mais profunda a respeito dele mesmo. Sempre que isso ocorrer, continue fazendo a última coisa que Deus lhe disse para fazer. Observe e espere um novo encontro com ele. Você pode reagir ao silêncio de Deus de 2 maneiras. Uma reação é cair em depressão, deixar-se tomar por um sentimento de culpa e autocondenação. A outra reação é manter uma expectativa de que Deus está para lhe oferecer um novo conhecimento a respeito dele mesmo. Estas 2 reações são tão diferentes quanto o dia é diferente da noite. Você sabe o que me libertou? A verdade. E a verdade é uma pessoa que está ativamente envolvida comigo. No momento em que compreendi o que Deus poderia estar fazendo, ajustei minha vida a Ele, coloquei de lado os sentimentos de culpa e depressão. Parei de me sentir que eu não seria.
Parei de sentir que eu não serviria para Deus e que Ele não iria me ouvir mais. Fiz um grande ajuste na minha vida, mudei para uma atitude de expectativa, fé e confiança. No momento em que eu fiz essa mudança, Deus começou a me mostrar como eu poderia reagir a Ele de forma a conhecê-lo muito melhor. Aleluia. Vamos para a última tarefa. Faça um resumo, né? Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda. Aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Escreva nas linhas abaixo o versículo para decorar desta unidade. Reveja os versículos de outra unidade. Lembre-se de você. Pode escolher um versículo diferente se quiser. E o resumo: ó Deus, se algum dia te pedir alguma coisa e tu tiveres mais do que isto para me dar, por favor, cancela meu pedido. Segundo, só o Espírito Santo sabe o que Deus está para fazer em minha vida ou qual é o seu propósito para mim. Terceiro, Deus me fará saber o que Ele está fazendo em minha vida quando e se eu precisar saber. Quarto, às vezes o silêncio de Deus é devido ao pecado em nossa vida. Quinto, às vezes Deus fica silente, preparando-se para conduzir-me a uma compreensão melhor a respeito dele. Vamos orar para nós estarmos finalizando? Deus, abençoa a vida dos teus servos, capacita-os para conhecer mais do Senhor e fazer a tua vontade. Capacita-os quando o Senhor estiver em silêncio, para que eles não desistam, não desanimem, mas para que eles vivam teu sobrenatural cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã.